Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE e hoje nós recebemos Socorro Santos, que é diretora do Programa de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa de Roraima, e está aqui com a gente para falar sobre a atuação do centro na defesa tanto de crianças, adolescentes, mulheres, todas as pessoas que são, de certa forma, vítimas, né, desse crime tão bárbaro que acontece também em Roraima. Primeiramente, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Muito agradecida à Rádio Defensoria, que é grande parceira nossa. Muitos trabalhos a gente já fez em conjunto com vocês, até palestra na sala de atendimento, levar as informações para quem estava ali esperando, e outros momentos que a gente tem a participação da Defensoria nessa grande importância que é a defesa da pessoa, do indivíduo, da sua necessidade, né? Daquilo que ele realmente necessita, e busca a Defensoria como um papel importante. E a gente também encaminha, né, para a Defensoria os casos que chegam até ao nosso atendimento lá, para que a gente possa também fazer essa tabelinha, que eu sempre digo que a integralidade das ações, ela é de suma importância. Eu estava até agora participando de um seminário nacional sobre criança de rua, né? Crianças que são cooptadas pelo tráfico de drogas e pela milícia, e aí um dos palestrantes falando sobre essa questão da integralidade e da mudança que a política tem que ter e fazer no nosso Estado brasileiro, não só nas cidades, né, que estão passando por esse problema, mas como repensar, né, essa defesa do ser ainda em crescimento, que deveria estar na escola, que deveria estar brincando. Eles são cooptados pela essa rede de tráficos, né, de droga, de pessoas, e ali ele se torna ali uma pessoa que vai servir ao mal, né, não servir ao bem, não servir à sociedade. E a gente está no mês das crianças, né? Essa Isso. semana passou agora, dia 12. O último final de semana foi celebrado, então, o Dia das Crianças, e a gente até trouxe aqui um podcast especial tratando sobre o ECA, né, os direitos da criança e adolescente. E esse tipo de crime viola completamente esses direitos, viola a vida, né, viola a saúde, a integridade, a dignidade da criança e do adolescente. E é muito grave. A gente vai entrar um pouquinho mais nesse tema, mas para explicar um pouquinho para quem não conhece, né, o Centro de Defesa as pessoas, né, dos direitos humanos e cidadania da Assembleia, queria que a senhora explicasse também do que se trata, né, para as pessoas conhecerem, quem não conhece ainda. É um programa, né? Você sabe que o programa ele tem dentro dele, na sua grande proposta, vários trabalhos, por isso que ele é chamado programa. E aí o nosso programa ele tem essa questão do atendimento, do acolhimento e do encaminhamento. Essa é a nossa porta de entrada. E temos projetos, né? Os projetos que a gente está trabalhando essa questão da defesa da vida, né? Levando informação. O nosso carro-chefe dentro do Programa de Direitos Humanos é a prevenção, né? A informação. Como o ser pode, em qualquer lugar que ele esteja, ele pode se prevenir contra as abordagens. Eu, como especialista em violência contra crianças e adolescentes e a violência contra a mulher, a gente leva essa informação dentro do programa, né? Dentro do programa nós temos 2 projetos de suma importância, que é o projeto Educar é Prevenir, que é um projeto informativo. A gente vai na escola durante uma semana, só que a gente não fica dentro da escola, aquela coisa dentro, né, como os outros projetos. A gente trabalha, um trabalho junto com a DISP, da Secretaria de Educação. Ela encaminha, informa para a gente qual é a escola que deve ser trabalhada. Eles sabem lá, mais do que todos nós, qual é a escola que está passando por problemas nessa questão da violação de direitos. E aí, no primeiro dia, na segunda-feira, a gente enfeita a escola
com cartazes, com banners, com informação, leva vídeo, a gente deixa na escola e a gente enfeita e eu digo que a gente sacode os gestores e as pessoas que lá estão para que elas possam, nessa semana, se voltar ao tema. E aí, na terça-feira, a gente capacita desde o gestor até o porteiro, a pessoa da limpeza, toda a escola, toda a comunidade escolar, leva a informação do que o que é o abuso, como é que ele acontece, o que ele viola, qual as causas e consequências que traz na vida de uma criança, de um adolescente, a exploração sexual. Qual a diferença da exploração sexual para o abuso sexual, o abuso, como é que ele é intrafamiliar e extrafamiliar, a gente informa a escola. E levamos também ao nosso carro-chefe, que é o tráfico, né? A gente, dentro do Programa de Direitos Humanos, nós temos o Centro de Promoção e Atendimento às Vítimas de Tráfico de Pessoas. E leva essa informação também para as escolas. Porque onde as meninas são cooptadas, onde as meninas são, o tempo que elas são vistas, onde é que elas são, onde que o predador fica tempo e tem tempo para observar as meninas e os meninos que eles querem cooptar. É nas escolas. Então, a gente leva essa informação para toda e aquela comunidade, aquele professor, aquele educador, que ele possa estar atento. E leva para eles, olha, você está na cozinha, mas você é um educador. Você está levando informação, você está entregando um prato de comida para uma criança, você é um educador ali, você está dentro da escola. E aí a gente trabalha essas questões também. Como atender? Se uma criança é feliz, de repente ela muda de comportamento. Quem vai perceber, às vezes, nem é o professor, nem é o gestor, mas é a pessoa que está na cozinha, a pessoa que está na copa, a pessoa que está lá varrendo, que ela está muito mais próxima daquele menino, daquela menina, do que a própria gestão. Então, a gente leva essa informação. Na quarta-feira, a gente capacita agora, esse ano a gente teve essa mudança, a gente capacita todos os líderes da escola. A gente vai agora para... Os alunos mesmo, os alunos, são líderes de turma. São os alunos que são líderes de turma. A gente fala que foi uma inovação do projeto esse ano, a gente colocou mais esse tema. E na quinta-feira, esse próprio aluno, líder dessa sala, ele vai falar junto com o professor que é responsável por aquela sala, ele vai falar sobre o tema. E aí o menino e esse professor, ele vai fazer essa integralidade na quinta-feira. E na sexta-feira a gente fala sobre a rede. A gente leva a rede para a escola, que é a roda de conversa entre alunos, professores e educadores. E aí vai a rede, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. A gente, esse mês agora na escola, a Rita de Lucena, que a gente vai nessa próxima semana, a gente convidou o doutor Parima para ir junto com a gente, para falar um pouquinho, a OIM, a Caritas. Então, é uma rede que trabalha junto conosco, que vai falar do seu papel, como é que ele está colocado, esse ponto focal, essa instituição, como é que ela está trabalhando cada tema. E leva informação, leva aquilo que eles acham importante para falar para aquela comunidade escolar que lá está toda presente. A gente teve agora, tem 2 semanas, que a gente esteve na Escola Monteiro Lobato. 600 meninos sentados, ouvindo. Eu fiquei tão emocionada nessa escola. Fiquei sentada, que você sabe, você me conhece, sabe que eu falo demais. Eu fiquei tão emocionada de ver aqueles meninos quietos, prestando atenção, porque a gente sabe como é que é. A gente sabe como os meninos, menino não é para estar quieto, né? Quando eles estão gritando, falando, aí que eu gosto. Mas eles prestando atenção que as autoridades estavam falando. Eu lembro que quando a Polícia Rodoviária Federal se apresentou, eles gritaram e depois correram para tirar foto com o pessoal da OAB, que está junto com a gente, falando do papel, né? Aí eles falaram sobre... Vocês estão no último ano, quem está no último ano, né? O advogado que foi, levantem a mão aí.
muitos meninos e meninas levantaram a mão. E aí, quem é que quer ser advogado? Tem que trabalhar. E aí eles levantaram a mão e trouxeram essa realidade, né? E ele falou desse papel. Qual é o papel do advogado? Não é um advogado de porta de cadeira, mas o que esse advogado pode fazer nessa prevenção desses crimes, né, de abuso, exploração e tráfico? E aí ele deu uma aula importante, aí Cáritas, conselhos, tudo estão presentes e leva essa informação para que realmente essa realidade possa acontecer, né? Possa estar ali sendo vivenciada. E como é que tá, aliás, como é que estão os índices aqui no estado de Roraima? A gente sabe, né, que existe, algumas pessoas nem sabem, né, que existe o tráfico aqui humano em Roraima, digo Roraima no estado inteiro. Mas vocês têm dados recentes? Quais são os últimos números, né? Tem atendido, né, algumas pessoas? Sim, nós temos atendido. Existe o tráfico internacional, né? Isso aí a gente, desde a primeira vez que eu trabalhei, em 96, né? E depois em 2, com a pesquisa, eu fui pesquisadora da PESTRAF aqui no estado, onde essa pesquisa queria ver essa questão dos dados, queria ver se existia uma rota de tráfico e exploração de crianças e adolescentes. E essa pesquisa, em 2000, ela demonstra que realmente existia uma rota de tráfico, que naquele tempo era uma rota saindo, né, para outros países, para a Holanda, para a Espanha, para os Estados Unidos, isso para a Europa. Isso ficou comprovado nessa pesquisa. E hoje, esse tráfico ele continua, né? Essa realidade continua no nosso estado. Para outros países também, as meninas têm saído, a gente tem atendido as meninas. A gente já atendeu meninas com tráfico interno, de município para outro município, a gente já atendeu aqui também, encaminhado pelas instituições. E o tráfico interestadual também. Então, a rota, eu digo que os predadores, agora é muito mais fácil com a migração. As meninas também venezuelanas, elas são cooptadas e levadas, e muitas delas enganadas, né, por esses predadores, e são aliciadas, alguns casos que nós estamos atendendo está em investigação da Polícia Federal, por ser um tráfico internacional. E aí a gente volta a falar um pouquinho da escola, né, do projeto Educar é Prevenir, porque as principais vítimas têm essa faixa etária, entre Sim. 15 e 20 anos. Sim. A gente hoje, uma realidade do tráfico de pessoas no nosso estado, de pessoas que a gente já atendeu. As meninas com menores idades, elas são um produto muito caro no mercado do sexo. Mas também hoje, uma outra realidade, Beatriz, que é a seguinte, que a gente, durante nossos atendimentos, a gente está observando. As meninas de 20, 22 anos, 19 anos, 18 anos, mas com cara de 16, com cara de 15, elas são cooptadas. E assim, com aquela coisa do ir e vir. São maiores de idade e podem ir e vir. No mercado do sexo, isso está muito é muito mais fácil para que se faça o tráfico. Então, a gente vê no mercado uma menina virgem, de 15, 16 anos, que essa é a média, 14, 15, 16 anos, que tem muito valor nesse mercado do sexo, muito valor. Então, mercadoria fácil de ser cooptada, por isso que o Educar e Prevenir ele é uma ferramenta importante para que possa ser levada essa informação, né? E as pessoas possam se fortalecer quanto a esses convites. Porque o que o predador faz? Ele coopta a vítima, estuda essa vítima, vê a vulnerabilidade que ela se encontra e, diante da vulnerabilidade, ele faz os convites. Ele vai no sonho dessa pessoa. E aí esse sonho ele é alimentado por esse predador
que leva ela, às vezes, ao cárcere privado, a ameaça, a dívidas imensa e que precisa ser revista. E é isso que a gente leva para as informações para a escola. No caso, existe algumas estratégias que são utilizadas para alcançar também essas adolescentes, e o fato da migração fortalece essa vulnerabilidade também de mulheres e meninas em Roraima. Sim, muito. Principalmente a vulnerabilidade das meninas migrantes. É muito mais fácil chegar até elas. E aí, por isso que o nosso trabalho, ele hoje cada vez mais se amplia de levar essa informação. Então, o projeto Educar e Prevenir, a gente está na 47ª escola, a gente vai para a 48ª agora. E a gente já viu todas as escolas, Beatriz, todas, sem nenhuma. Todas houveram casos de abuso, de exploração e de tráfico sendo colocado para todos nós. Por isso que no último dia a gente leva a rede. Se é um caso de abuso, de exploração, o conselho tutelar daquela área é convidado. E a gente leva esse conselho para falar, e ele já está dentro da escola. Muitas vezes a escola desconhece quem é esse conselheiro, né? Quem é o conselheiro daquela área. Então, a gente leva esse conselheiro para que ele possa falar e que a escola o conheça, né? Para que, olha, esse é o conselheiro da sua área. Qualquer coisa, você se informa. E outras vezes é na hora ali. A gente chama o conselho tutelar daquela área que trabalha com a gente. Né? A gente tem essa estratégia. Qual é o ponto focal? Quem é que a gente trabalha? Por exemplo, na Polícia Rodoviária Federal, a gente tem os pontos focais. Na Polícia Federal também. Na Polícia Civil, a gente também tem os pontos focais nossos. Hoje, a gente tem uma aliada, que é a delegada-geral, né? A diretora também, a Elivânia, nossa grande aliada. Um telefonema, às vezes, faz muita diferença numa intervenção rápida que precisa ser realizada. Então, esses pontos que eu digo que tem que iluminar aquela pessoa que está ali precisando rapidamente de um atendimento, e a gente precisa estar sabendo quem é quem na nossa rede para que a gente possa realizar um trabalho com eficiência e ajudando aqueles que estão realmente passando por um problema tão difícil como esse de abuso, exploração e tráfico de pessoas. A gente tem falado aqui, você comentou sobre o abuso e a exploração sexual mesmo, mas existem outras modalidades de tráfico Sim. também. Quais são elas? As modalidades para adoção ilegal para outros países ou até para outro estado é uma questão de tráfico. A questão para a exploração sexual, que a gente está falando agora, trabalho escravo, né? Levar a pessoa... que é muito comum também em Roraima, dentro dos municípios. Dentro dos municípios no Brasil, é muito. A gente vê hoje a questão do tráfico de pessoas, a gente tem o MPT, que nosso ponto focal é a Thaís, que está sempre com a gente nas intervenções. A gente tem junto com a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, a gente tem um trabalho de intervenção que a gente vai ao longo das BRs. E aí quem faz o atendimento das meninas ou dos meninos que ali estão é o Programa de Direitos Humanos, é o Centro de Promoção ao Tráfico de Pessoas. A gente vai nessa comitiva e a gente já fez várias intervenções. Então, os pontos focais é importante, o projeto Educar e Prevenir é muito importante dentro da escola, mas a gente só não tem esse projeto. A gente tem um projeto que foi o nosso ponto esse ano, que é o Sem Fronteiras. Ele tem como base trabalhar todas as fronteiras de Roraima. Aí a gente colocou o Iramutã, Rorainópolis, Bonfim e Pacaraima. Os 4. Então, a gente, para trabalhar a questão da integralidade dessas instituições. Qual é o papel de cada uma? De que forma eu vou me integrar a esse sistema para que eu possa fazer um trabalho diferenciado? E aí o nosso carro-chefe, né, que não era nem meu nesse tempo, eu queria começar por Bonfim, mas eu fui vencida, porque dentro
quando a gente elaborou o projeto, a gente elaborou pensando em começar lá em Pacaraima, ou lá em Bonfim, desculpa, lá em Bonfim. E a segunda cidade era em Pacaraima. Só que as pessoas que lá estavam, né, que era a rede Um Grito pela Vida, que é uma rede ligada ao Papa, ao bispo, que ele é uma pessoa muito presente no nosso trabalho, o Dom Evaristo. E aí a gente, nessa reunião, a OIM também esteve presente e a Superintendência de Projetos Especiais. Eu perdi nesse momento a minha proposta lá, que era para começar por Bonfim. E aí todo mundo, o seu voto unânime foi que a gente começasse lá em Rorainópolis. E a gente fez o mapeamento de todas as organizações que lá estavam. Depois desse mapeamento, a gente capacitou essas instituições e depois dessa capacitação, a gente foi junto e elaborou um documento de como seria o atendimento. Então, o fluxo de atendimento dentro de Rorainópolis. Levou esse documento, aí estava presente a Polícia Civil, o delegado da Polícia Civil, os conselheiros tutelares, o CHAME, na época, né, que é ligado à Assembleia, a CREA, as CRAS, todas as instituições, eles têm a Secretaria de Turismo lá em Secretaria de Ação Social, Secretaria de Saúde, todas as instituições da prefeitura também estiveram presentes. E com a anuência deles, eles deram apoio para a gente, nos ajudaram bastante nessa questão dessa cooptação. Eu vim para cá e elaborei, porque como a gente trabalhou muito tempo na CETRAVES, elaborando a proposta de trabalho durante muito tempo no Estado, a gente elaborou um documento e levou com algumas pegadinhas para eles. Aí coloquei pegadinhas em todas as instituições e realizamos lá, retornamos ao município, levando o projeto, levando o documento, e eles foram vendo, e aonde tinha pegadinha, e aí? É desse jeito que vocês funcionam? Aí eles foram colocando do jeito que o trabalho realmente é proposto dentro do município. O documento está pronto, aí veio a política. Aí na política a gente, vamos parar. Período eleitoral, tem que dar uma pausa, né? Tem que dar uma pausa. O documento está pronto. A gente quer lançar esse documento, esse é tipo um livro, a gente quer lançar em forma de livro, só que a gente quer lançar online, né? Um documento virtual, que é assim que é chamado. A Assembleia já deu todo o formato do livro, está lindo, 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 lindo. E aí falta a gente retornar para levar aquilo que está proposto. Antes do lançamento, levar para eles darem uma lida, para aprovarem novamente, já tem um tempo, né? E aí a gente precisa refazer de novo essa caminhada que a gente deixou parada e fazer essa mobilização novamente com a Prefeitura de Rorainópolis para que a gente possa novamente começar todo o trabalho e apresentar e fazer com que essa proposta saia, né, do modo virtual e passe a ser um trabalho realizado a várias mãos dentro do município. Só para quem está nos ouvindo entender, como é que funciona de fato essa rota desse tráfico, né, dessa exploração ali dentro do município de Rorainópolis? Porque a gente está falando de um município que é fronteira Sim. com o estado do Amazonas. É saída, é entrada ou é os dois ali? Ou entre as próprias vilas também do município? Qual é a demanda ali naquele local? Olha, junto com a Polícia Federal, Rodoviária Federal, a gente, numa dessas missões que a gente foi, num dos bares lá, quando a gente chegou, foram presos ali, o dono do bar junto com a sua esposa, e ali dentro tinha 3 adolescentes, uma de 14, uma de 15, eu acho que era 2 de 14 e uma de 15. E aí, para você ver que existe o fluxo interno vindo de outros estados, como do Amazonas, né? Principalmente naquela época do garimpo, foi quando aconteceu, né, essa intervenção. Foi logo depois
da Covid, que a gente fez 2 ações, mas existe o tráfico interno de município para outro município e o tráfico interestadual e internacional. Que no caso é saída e entrada também. Saída e entrada. Alguém vem, por exemplo, de outros Saída estados, digamos que venha lá de Santa Catarina ou de Brasília e entra por Manaus, Boa Vista, Pacaraima, Bonfim. E no inverso também. Ou Guiana. Isso, saída para Guiana. Nossa. então, Saída assim, para Guiana. O movimento é grande. A interestadual internacional vindo, por exemplo, do Amazonas, passa por Boa Vista, é só uma rota. E pode sair, ficar um tempo aqui e ir para outros... Até porque saindo por Georgetown agora, que fica ali, é muito fácil também jogar para outros países. Ou ficar em Johnston. Aí a grande é a realidade, porque o que eu aprendi, a informação que eu tive, né, até do consulado, que a gente trabalha com o consulado também da Guiana, é que as meninas de 16 anos no país de Johnston, no país da Guiana, é maior de idade. 16 anos já é maior de idade. Já é a maior idade. E aí, digamos que a rede do crime, ela faz com que essas meninas declarem que querem fazer aquilo por vontade própria. Por vontade própria. E elas saem, muitas vezes, cooptadas, né, por esses predadores, que pode ser homem ou mulher, e aí elas vão... com uma realidade e um desejo de querer algo, né, para si. E aí elas saem daqui porque elas vão ter isso em pouco. Por exemplo, lá na Guiana, uma pessoa só pode ficar 3 meses de outro país. E aí ela tem, em 3 meses, esses predadores podem aliciar, levar nesses 3 meses, elas são levadas e a família, muitas vezes, não sabe. Não tem essa informação. Não sabe para onde as meninas foram. E elas somem. Então, essa nova realidade para a gente que trabalha com esse crime, né, organizado, que a gente é desorganizado, a gente não tem tempo. A gente viu agora a gente tem poucas pessoas, a gente viu agora para a tua entrevista. A gente, num outro seminário, aí marca, né? Mas a gente você vai ter que esperar até que a gente termine algo muito importante, porque é importante essas informações nacionais para que a gente se fortaleça dentro do trabalho regional e leve essa informação também daquilo que a gente está recebendo para outros municípios e outros companheiros que estão conosco na luta, né? Eu sempre digo que o mal tem tempo. E nós, do bem, somos poucos e temos pouco tempo para fazer e trabalhar essa realidade. É uma corrida contra o tempo, né? É uma corrida contra o tempo. E eu estava até conversando com uma amiga, eu disse, eu acho que é muito difícil trabalhar nessa área. E aí a gente ainda encontra pessoas dizendo, isso existe aqui no Estado? Né? Eu escuto direto, às vezes que eu comento as coisas que eu já recebi de informação de você, eu comento com alguém, as pessoas ficam assustadas, achando que não existe, aliás, e é muito preocupante isso, né? Porque isso deixa as pessoas vulneráveis. E, Socorro, assim, a gente tem falado sobre todo esse trabalho de vocês, você falou que estava no seminário, agora também deu uma pausa para dar uma entrevista, é uma correria contra o tempo, como você já pontuou, mas nesse caso, por exemplo, indo para uma rota ali para Guiana, e você tem conhecimento de toda a rota, faz o trabalho de prevenção nas escolas, mas assim que vocês identificam uma vítima, né, como é que intervém, como é que paralisa esse crime organizado, essas pessoas com tanto poder e dinheiro, né, como é que paralisa, como é que recupera essas vítimas? Pois é.
Uma, É aí que está o desafio, o né? desafio é esse, porque cada, é, cada menina que foi cooptada é de um jeito, de uma forma. E aí a intervenção, muitas vezes, se é para um outro país, você faz uma negociação. Você vai em consulado, você fala com o governo brasileiro, você fala com advogados. Por exemplo, teve um dos nossos casos que a gente falou até com o Itamaraty, porque a menina, eles mataram a menina e o pai queria pelo menos enterrar a filha. E ela estava na Guiana Francesa. E aí, para buscar esse corpo, a gente falou com o Itamaraty. Olha, o programa de direitos humanos, falando com o Itamaraty. A gente tinha, nessa época, uma colega que era internacionalista, falava muito bem o inglês, e ela fez essa intervenção até com a Guiana Francesa. Então, o pai, a gente não conseguiu muito, mas o pai vendeu o carro para trazer o corpo da filha, que foi caríssimo na época. Então, por isso que a gente, quando eu te falo, essa articulação com a rede, que a gente tem que saber qual é o papel de cada um, ele é muito importante para cada um da gente. Qual é o papel dessa... o que ele vai nos ajudar? E é isso que está no livro, no manual que vocês fizeram. No nosso manual é esse aí. Qual é o papel da OIM? Qual é o papel da Polícia Rodoviária Federal? O papel da Secretaria de Bem-Estar Social de Rorainópolis? Qual é o papel? Como é que trabalha o CREAS, o CRAS? Qual é o papel dessas duas? Porque há diferença. Eu fui chefe muito tempo do CREAS. Não do CREAS em si, mas do Estado. A gente comandava, implantou os CREAS, alguns CREAS aqui no Estado. Primeiro de Boa Vista, depois de Pacaraima, depois de Rorainópolis, Bonfim, aí Mucajaí. A gente foi implantando os CREAS. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, ele vai trabalhar com essa questão do tráfico, essa questão do atendimento à menina, do desencaminhamento. Por exemplo, o primeiro caso de intermunicipal, de tráfico intermunicipal, de uma menina que foi convidada para fazer um trabalho. Quando ela chegou lá, ela ficou presa em um quarto com várias meninas, e ela soube várias coisas, como se você não fizer, e ela era evangélica, você vai ser jogada dentro desse lago que era atrás desse bar, que era numa BR, né? E você vai ter que fazer. Se você não fizer, você vai morrer. E olha só, ela evangélica trazia toda aquela questão, né, da religiosidade, e ela teve que se submeter a esse caso. Então, foi um trabalho que e ela conseguiu. Veio uma pessoa, e essa pessoa tirou ela dali e levou para o CREAS. E o CREAS fez o encaminhamento para Boa Vista, aí foi Polícia Federal, Polícia Civil, que esse caso é Polícia Civil, né? A gente tem que é um caso estadual, é Polícia Civil. E a gente já teve reunião até com a delegada-geral, a Darlinda, e ela falando dessa questão que eles vão ter capacitação, estão tendo capacitação para esse atendimento especializado, os delegados novos. Por exemplo, eu já falei na própria Assembleia, para todos aqueles que entraram, aquela turma que entrou da segurança, e que a gente falou sobre essa questão do tráfico de pessoas. E nesse momento que esse livro, né, ele for finalizado, vai ser distribuído para que todos tenham conhecimento, então, dentro dessa rede de intervenção, proteção, porque na hora que resgata, né, essa menina, ela precisa também do acompanhamento psicológico. Sim. Ali são muitos traumas, muitas feridas que são deixadas essa marca, né? Como é que faz também para conseguir recuperar o psicológico, né, dessas Sim. vítimas? Olha, até tem meninas que eu atendi durante muitos anos, né? Eu lembro que teve uma das últimas meninas que eu atendi, que ela disse para mim: eu não quero mais ver a senhora. Aí eu disse: eu compreendo,
Porque aí eu falei para ela, não precisou ela falar, eu represento a dor. E ela disse para mim, eu estou forte, dona Socorro, eu não quero ver a senhora, porque todas as vezes que eu vejo a senhora, Eu lembro, né? eu lembro de como a senhora me ajudou, como a senhora me resgatou, como foi todo esse processo. Eu não quero mais lhe ver. E aí a gente tem que ter a maturidade quanto técnicos, né? Quanto técnico na área que está ajudando, que está dando força para que essa pessoa possa, que essa menina, esse menino, ele possa fazer essa caminhada, porque o que a gente quer? Por isso que a gente colocou o Programa de Direitos Humanos e Cidadania, que esse cidadão, seja ele homem ou mulher, menina ou menino, ele possa ser seguro para trilhar, né, a sua caminhada nesse novo universo que ele tem que... As marcas não vão passar, vão estar dentro. E é isso que eu falo para eles. As marcas estão aqui. Agora, conviver com essas marcas e fazer com que elas não estejam sangrando sempre, é um trabalho seu. Que aí você ajuda no que pode, né? Psiquiatria, psicologia, encaminhamento, visita, você faz tudo isso, mas a grande caminhada nessa volta para frente é um trabalho da própria pessoa, né? Quando ela se sentir forte. Por isso que quando eu vou na escola, que eu falo com os professores para que eles possam, dentro do projeto Educar e Prevenir, tire o véu do preconceito. Quando você tira o véu do preconceito, porque aquela menina é danada, por isso que ela caiu nessa rede, que aquela menina ela gosta mesmo, né? Que aquela menina é assim. Então, tira esse véu e conheça a realidade dessa menina. Como é que ela foi construída? Como é que foi essa construção dela dentro dessas 4 paredes que é chamada família? E de que Muitas forma? vezes sofreu abuso dentro de casa também. E aí, por isso que a gente leva, como especialista na área, eu levo essa questão do abuso. Porque o número de abuso nessa cidade, nesse estado, é muito elevado, Beatriz. É muito elevado. O próprio mapa, né, quando faz o mapa nacional, sempre coloca o estado de Roraima como um dos 5 primeiros ali. Os 5 primeiros. E aí eu acho que foi ano passado, a gente fez uma construção para um plano de convivência familiar e comunitária, e a gente viu um número exorbitante de abuso dentro do nosso estado. É um número muito grande. Se eu não me engano, isso que foi registrado. Porque existem as subnotificações também que ninguém tem coragem de chegar e denunciar. E falando em denúncia, dona Socorro, como é que faz para denunciar? Existem telefones, existe ali uma forma de entrar em contato? A gente citou aqui várias instituições. Pode ir direto nessas instituições ou tem um número específico também? Nós temos o número 100, né, que é o número da denúncia, o número 180, que é aquele que é da denúncia de violência contra a mulher. Hoje, as instituições, esses 2 números, eles são importantes. 100 e 180, né? A gente tem um número também na Assembleia Legislativa, que é de WhatsApp, mas eu não vou saber agora te falar. Eu só sei que é 98402. Eu vou pesquisando aqui enquanto a gente vai falando, mas tem como entrar em contato também com Caritas, com a OAB. Olha, Caritas, ela tem, como ela trabalha com migração, ela tem recebido muitos casos, né, de imigrantes que foram cooptados pela rede do crime. E aí eles têm feito um trabalho muito grande nessas questões. Então, eles são muito importantes para esse trabalho que a gente está realizando agora. Muito, muito importante. Caritas, OIM, a UNFA, né, a própria Unicef, ela tem um trabalho muito importante para que nessa questão do atendimento, do acolhimento, da informação, com vários livros lançados. Hoje mesmo eu recebi um livro, né, da UNFA que trazia informações sobre a questão da LGBTQI+, aí que está aí, de como a gente pode ter um olhar diferenciado para essas pessoas, né? Para esses indivíduos. Só para ter certeza que é esse 984021493? É esse mesmo. Pronto, então 180, o Disque 100,
O telefone, esse é o WhatsApp, dona Socorro? É o WhatsApp. Que é o 98402-1493. Tem também o telefone aqui da Polícia Rodoviária Federal, que é o 3621-1515. E tem o site... não, tem o da Polícia Civil também, que é o 181, né? 181. Sim. E tem o site também, que é o traficodepessoas.rr@gmail.com. Que é esse aí trabalha com tráfico escravo, né? A questão da escravidão. E aí tem a servidão também, que a pessoa troca a sua questão trabalhista por um prato de comida, né? O seu serviço por um prato de comida. Um lugar para dormir. Um lugar para ficar. Então, eu acho que isso atinge muito as pessoas migrantes que chegam em Roraima sem teto, sem comida. E aí tem também essa questão. Dentro da Lei 13.344, ele é uma conotação como tráfico de pessoas. Então, assim, são muitas vertentes, aliás. Sim. São muitos trabalhos que precisam, muitas frentes de trabalho. Porque a gente fala de um tráfico humano que tem aí várias características, várias modalidades, e dentro de cada modalidade dessa existe uma forma específica ainda, aliás, várias formas específicas de captação. E aí a ação, muitas vezes, desses predadores, como é que é feita, né? Aí a gente falou aqui da vulnerabilidade que a pessoa recruta para um trabalho, pode ser pelo recrutamento, pela vulnerabilidade ele vai trabalhar essa questão dos sonhos da pessoa, ou pela questão da própria levar a pessoa presa, né, nessa questão da escravatura. Então, a ação que eles vão usar, né, os predadores, vai variar de forma, né, que aquele trabalho, que a realidade exige. E é por isso que as capacitações são importantes, porque ensina os profissionais, tanto da rede quanto os educadores, também dentro das escolas, a sentir, a perceber as nuances ali do tráfico, até as mudanças de comportamento dos adolescentes, das adolescentes também. E uma das coisas que você me fez lembrar, eu fui numa escola, que aí a gente estava falando sobre o tempo. Aí eu dizia para eles, olha, eu fui professora durante 35 anos, eu sou professora de biologia. E aí eu sei o tempo, eu sei como é difícil estar na escola, principalmente hoje, e o tempo que você tem para você trazer o seu conteúdo e dar ali. E falando sobre isso, o professor disse assim, eu lembrei, era um professor de matemática, eu lembrei que eu estava, uma aluna tem 2 semanas, acho que era pertinho, e a aluna levantou e ela estava mudando de comportamento, e era uma aluna exemplar, de repente ela começou a ficar muito triste, acuada na cadeira, e ele sempre chamando a atenção, porque ela era uma aluna muito presente na aula deles. E aí, de repente, ela começou a ter toda uma forma, né, todo um jeito de mudança do seu comportamento. E aí, um dia ela levantou, ele chamou a atenção, ela levantou e disse, chegou bem pertinho dele e disse, professor, eu preciso falar com o senhor agora, pode? Ele disse, não pode agora, pode sentar. Se você tiver algum problema, procure orientação. E aí, conforme a gente, eu disse, e aí, professor? Diante do que o senhor tudo ouviu aqui agora, as nossas orientações, o que a gente trouxe para vocês, o que o senhor acha que agiu corretamente com essa aluna? Porque o professor, a escola, ela precisa, aquele educador, ele precisa ter liga. Ninguém, Beatriz, tu não vai contar uma coisa para mim se você não tiver confiança, se você não se sentir segura comigo. E aí o que a gente leva nas nossas capacitações é isso. Alguém vai chegar, você vai ser a porta de entrada, a pessoa vai abrir a sua porta do seu sentimento para te falar o que te aconteceu. E aí você vai dizer, agora não, se você quiser falar, você... Eu disse, o que aconteceu com essa aluna? Ela nunca mais apareceu na escola. Então, para você ver a importância... E a consciência que ele leva sobre isso é para o resto da vida. Eu disse, o que a escola fez? Foi atrás dessa aluna? Aí disse, agora eu não sei.
O senhor informou a orientação, informou a escola? Se eu informei. Mas a questão que aquele professor, ele abriu a porta de alguma forma, porque ele chamava a atenção dela, né? E como ela era uma menina que realmente ajudava naquele momento, ela diz que ela era muito boa na matemática. E aí chamava a atenção. Então, esse é o momento. A liga, a forma como você se entende com aquele aluno, ele te dá força para que ele se abra. E você ali é um ponto focal para aquele aluno. E aí a gente fala sobre o que é ser educador. A defensoria aqui também, no nosso socorro, trabalha muito dessa forma humanizada, né? Sim. Assim, são várias outras frentes de trabalho também, mas nessa forma de ouvir também Sim. as pessoas, né? Os assistidos, no caso também do programa As Vítimas, né? Sim. Desse crime. Então, acho que fica essa reflexão também, né? Fica. Ouvir as pessoas, ouvir os sentimentos, ouvir ali perceber as diferenças de comportamento. Eu acho que tudo isso tem relevância também. Sim. A gente, inclusive, só um ponto, né? A gente passou agora no mês de Setembro Amarelo, a gente falou muito sobre depressão, suicídio. E aliás, a vítima, né, desse caso é uma pessoa que passa muito por isso. Sim. Porque depois de passar por um sofrimento tão grande, a pessoa se sente perdida e desmotivada a viver de fato. E as duas meninas que eu atendi que se suicidaram, eu prometi no caixão delas que eu ia levar a informação para que outras meninas não caíssem nessa rede do crime, porque ela encontrou, uma delas encontrou o seu algoz, né, quando ela estava no supermercado, ele apontou o dedo como se fosse matá-la, e ela deixou uma carta se desculpando comigo, mas antes de que ele a matasse, ela ia se matar. Né? Dona Socorro, me desculpe, a senhora fez muito por mim, mas antes que alguém, né, me mate, eu vou me matar. E se matou. E a outra foi uma menina que foi resgatada, para uma menina de 14 anos que foi resgatada para dançar, ela queria ser dançarina. E era lá em Pacaraima. E ela foi levada, acho que nos anos 2000, 2005, mais ou menos aí, e ela foi levada para dançar. Chegando lá, ela ficou foi levada, ficou aliciada, não podia sair, e a família ficou doida, que ela tinha 14 anos, é uma menina muito pequena, e aí ela conseguiu ser resgatada lá da Venezuela. Mas aí a cidade era pequena naquela época, todo mundo sabia, estava sabendo do que tinha acontecido com ela. E a gente fez o atendimento, ajudou a família, todo aquele processo. Deixou num CREAS na época para ser atendida, mas ela não aguentou a pressão da cidade e se matou. Então, esse trabalho é um trabalho que a gente faz. Quando a gente vai na escola, a gente leva essa questão também dessa informação e da escuta. Tem uma parte nossa que a gente fala dessa escuta ativa. O que é a escuta ativa? A escuta ativa, ela vem de dentro para fora. É você se colocar junto ao outro. E aí, não tem nenhum caso que eu vou atender, Beatriz, até agora, que as pessoas não me falam, ou deixam de falar, ou fiquem mudas. Elas sempre falam o que lhe aconteceu. Então, a escuta é isso, é você ouvir de dentro para fora. O ouvir, eu ouço rádio, as pessoas daqui a pouco vão ouvir, né, aquilo que a gente está falando. Mas aquilo que eu preciso escutar, eu tenho que me colocar diante do outro e ouvir o que ele está falando. E aí eu não preciso falar. O outro, quando eu começar a falar, eu tenho que prestar atenção, tenho que me colocar completa diante dessa pessoa. E isso a gente leva para a escola, para que aquele professor, aquele diretor, ele possa ter essa escuta que eu chamo qualificada, e as pessoas chamam de escuta ativa. Porque quando você se qualifica para estar perto do outro, você se coloca de coração e de mente. E você ouve, para depois você fazer uma intervenção diante do que ele está falando, não daquilo que você pensa. É diante daquilo que ele está dizendo e no que você pode realmente ajudar a pessoa.
Então, quando a gente leva essa escuta diferenciada para que realmente você possa estar na família ouvindo essa pessoa de uma forma qualificada dentro da escuta, fazendo com que essa relação ela se compreenda. E porque muitas vezes você não pode fazer a interferência com a sua palavra. Quando o outro fala, você escuta. E depois disso, você faz essa que eu chamo caminho de via dupla. Porque senão, quando os dois falam, não há diálogo. Não representam diálogo. Não tem emoção e não tem vivência. Então, a importância é estar presente nessas questões sempre. Nossa, eu queria agradecer, assim, tudo que a senhora trouxe aqui pra gente, né? Infelizmente, nosso tempo está acabando aqui. Tinha muito, aliás, tem sempre muito assunto para conversar sobre esse tema que é, assim, uma grande problemática do nosso estado. É algo que me sensibiliza muito também todas as vezes que eu a ouço contar também esses fatos, porque não tem como, né? Sim. A gente se coloca no lugar, talvez possa conhecer alguém que tenha passado por isso, a gente nem sabe, porque os números são altos e a rota ela é muito forte. Sim. Aliás, a rota não, o crime ele é muito pesado, muito forte aqui no nosso estado. E eu parabenizo também você por esse trabalho. É um trabalho que eu sei que você vem aí arduamente levantando as mangas há muitos anos, né? Você conta experiências dos anos 2000, 1900 e bolinha, como a gente fala, mas são muitos anos tentando resgatar essas vítimas, né? E conseguindo, em muitas ocasiões, resgatar. Outras, infelizmente, o crime vence também, porque, como a gente falou, já é bem estruturado, né? Esse crime organizado. Mas, assim, qualquer vida que se salva já é uma grande vitória e precisa ser comemorada. Então, assim, parabéns por esse trabalho e que ele continue resgatando, salvando vidas e levando essa informação para que vítimas não venham a se tornar vítimas, né? Crianças, adolescentes e adultos, mulheres, não venham a se tornar vítimas. Parabéns, Dona Socorro. Muito grata por esse momento. Eu gosto muito de vir aqui conversar sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho da Assembleia Legislativa, que não tem só a questão do legislar, ela é uma assembleia humanizada e cuida do cidadão, né? Eu acho que esse é um grande ponto diferencial da Assembleia Legislativa de Roraima. Eu que agradeço por estar aqui, pelo convite. Muito obrigada, Dona Socorro. Em outro momento a gente vai conversar um pouquinho mais também sobre esses projetos. Mas, assim, sucesso, parabéns. E vou liberar a senhora para continuar trabalhando. Obrigada, muito grata. Então é isso, a gente vai encerrando mais um Entrevistas DPE, nosso podcast que você pode ouvir acessando os canais oficiais da Defensoria no YouTube, no Deezer e no Spotify. Tanto essa quanto outras entrevistas. Basta pesquisar lá por Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!